e já vamos começar. Então, bom dia para todos, né? Vamos continuar nossa reunião de onde paramos. A gente ficou no item 12, né? Da última parte aí da formação do perispírito, propriedade do perispírito. Não chegamos a ler, porque no final a gente discutiu mais um pouquinho e não deu tempo para a leitura. E hoje a gente vai ler inicialmente esse número 12, que traz para nós aí uma imagem poética, né, também da nossa materialidade, do planeta, das dimensões que nós vivemos, como que ela pode ser vista, né? Pode ser entendida. Então, eu peço a alguém aí já de imediato para fazer a leitura desse item 12. Quem lê para nós? Esteja já acordado. Se ninguém se habilitar, eu posso ler, tá? Vamos lá, Leila. Tudo bom, né, Dani? Número 12. Número 12. Do capítulo 14, os fluidos. Vamos lá para o item, né, da ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Não, esse é o número 12. Nós não tá. Estou indo para o 14. Pressa. Então, tá bom. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia. Tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é como um vaso de onde se escapa uma fumaça densa que vai clareando à medida que se eleva, e essas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. A potência divina refugia em todas as partes desse grandioso conjunto. E, no entanto, pretende Deus, não contente com o que já fez, venha perturbar essa harmonia, que se rebaixe ao papel de mágico, produzindo efeitos pueris, dignos de um prestidigitador. E como se não bastasse, ousam lidar como rival em habilidade o próprio Satanás. Não haveria modo de amesquinhar mais a majestade divina e admiram-se de que a incredulidade progrida. Tendes razão de dizer, a fé vai-se, mas a que se vai é a fé em tudo o que choca o bom senso e a razão. A mesma fé a que outrora levava a dizerem, vão-se os deuses. Mas a fé nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade está sempre viva no coração do homem. E por mais sufocada que tenha sido sob o amontoado de histórias pueris com que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte, desde que se sinta libertada, tal como a planta que, comprimida, se levanta de novo, logo que a banham os raios do sol. Sim, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Esses milagres são visíveis a toda a gente, a todos os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, e não em proveito apenas de alguns. Não há milagres no sentido que comumente atribuem a essa palavra, porque tudo decorre das leis eternas da criação. E essas leis são perfeitas. Bom, então, essa leitura faz-se necessária ao final desse ponto aí que fala sobre o perispírito, porque vai desenhar aqui como nós podemos ver o nosso planeta Terra em relação ao infinito. Então, coloca como sendo um ponto denso de fumaça,
mais denso ao núcleo, né, que seria a Terra, em que vai sendo rarefeito essa fumaça à medida que se distancia do ponto que seria o centro do planeta. Então, à medida que ele vai indo ao espaço, é como se fosse esfumaçando uma materialidade ao infinito, tanto matéria como espiritual. Então, ele colocou aí uma imagem que a gente poderia ter da densidade do nosso planeta no espaço infinito. Então, é como se fosse um ponto esfumaçado, denso, né, no espaço infinito, em que, à medida que você sai excentricamente, né, aliás, excentricamente não, de ponto de fuga, né, saindo do centro, aí vai se esfumaçando ao infinito. Agora, essa potência divina, eles colocam aqui que muitos também a questionam, colocando também um adversário dessa criação que Deus deu perfeita, né? Então coloca que tem que ter um adversário, criou-se um adversário para que isso não fosse tão harmônico, tão perfeito. Aí coloca-se uma figura de Satanás, né? Ou seja, alguém que possa estragar essa criação, alguém que possa desconcentrar essa criação. Mas, na verdade, a gente sabe que não existe uma ordem de criação negativa, existe sempre uma ordem de criação positiva. O que se há é uma crença naquilo que se pode dizer em algo que que não é positivo. Então, por exemplo, eu posso crer em algo que é positivo e posso crer em algo que não é positivo. Então, se cria uma imagem negativa e se crê nela. Por exemplo, a história da humanidade foi crer que existe um Satanás que é o mal, é o diabo que vem como adversário divino, né? E se crê nisso, que isso realmente exista como parte de teste da divindade, ou seja, da bondade, de que nós possamos estar passando, evoluindo. Então, se cria uma ideia negativa, ao mesmo tempo de crença, né? Crê-se que exista algo que possa prejudicar, algo que se possa desconstruir. E, na verdade, isso não existe. Quem aqui são os desconstrutores? Somos nós mesmos, nas nossas atitudes. Esse que é o ponto negativo do universo. Não existe um ponto criado, um ponto negativo criado para contestar Deus, para contestar o que Deus fez. Então, ou seja, não existe o mal. Não existe a maldade por parte da criação. Então, existe sim, nós, assim, despreparados, moralmente, espiritualmente, em que nós agredimos a criação, né? Prejudicamos a estabilidade da criação. Por aí. Alguma pergunta? É o que vem efetivamente colocando aqui, né? Até fala do milagre, na verdade, um milagre propriamente dito, que algo possa ser colocado para a nossa... Ô, Carol, faz um favor para mim, passa para o Guilherme, para a Patrícia, eu esqueci de incluir eles no grupo, né? Parece que eu não pus eles no grupo. Parece que ela está perguntando aqui para mim e eu estou sem jeito de passar. Efetivamente, tudo é milagre em a natureza. Na verdade, tudo que você for olhar, existe um fantástico, né? Aos nossos olhos, que a gente poderia falar, não, isso aqui eu não entendo, isso aqui pode se dizer além daquilo que eu entendo, então é um milagre.
Nesse sentido, eu poderia atribuir a palavra, porque eu não tenho uma condição de domínio sobre aquilo, e para mim tudo é admirável. O milagre é alguma coisa admirável. Agora, na verdade, não existe nada de milagre, porque está tudo dentro de uma certa lei divina, né? Aí nós terminamos essa parte. Se alguém não tiver alguma fala sobre esse término, né, nós podemos passar para o item seguinte. Bom, então vamos passar aí para a ação do Espírito sobre os fluidos. Oi? Pode continuar? Isso. Ação dos Espíritos sobre os fluidos, criação fluídicas, fotografia do pensamento. Gente, esse ponto aqui agora é magnífico a gente entender, tá? Antes da leitura, eu faço até uma pergunta para reflexão. Durante a leitura, vocês vão refletindo sobre o que eu estou perguntando, né? Qual que é a diferença estar encarnado e desencarnado para o espírito no uso dos fluidos, no uso da matéria? Qual que é a diferença que existe entre um plano encarnado e um plano desencarnado no uso das condições dos fluidos? Então, vamos à leitura. Fluidos espirituais que Leila? constituem... Oi, estou aí? Você está me Não, ouvindo? só estava chamando... Estou ouvindo. Ah, tá. Ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre os quais operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente pela matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente da luz comum, pela causa e pelos efeitos. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Tá, parou. Parou porque aí tem coisas Muita coisa excepcionais para conversar, né? Os fluidos espirituais, que é um estado do fluido cósmico universal. Os fluidos espirituais que os espíritos utilizam é o estado do fluido cósmico universal, que está nas condições dos seres espirituais, ou seja, aqueles que estão desencarnados. Então, eles utilizam os fluidos espirituais. O que são fluidos espirituais? O que são fluidos espirituais? Quem poderia arriscar aí e falar que são fluidos espirituais? Parece a pergunta simples, mas imagina assim uma coisa, uma vibração, liga com o vibracional entre que tudo se interpenetra, né? Então a gente está envolvido no meio de fluido material e fluido espiritual, porque você aure as duas coisas. Não tem conceito, é uma coisa abstrata aqui que eu imaginei. O texto aqui diz que é a atmosfera dos seres espirituais. Quer dizer, é a abóboda onde esses fluidos dão condição aos espíritos de agirem, de fluírem. Uhum. Vamos analisar. Eu fiz uma pergunta inicialmente aí para a gente ir conduzindo aí a análise, né? Vamos analisar fisicamente aqui primeiro, para depois analisar aqui espiritualmente.
Nós aqui utilizamos fluidos espirituais na Terra. Nós percebemos esses fluidos espirituais. Nós estamos tentando percebê-los. Quem hoje mais percebe esses fluidos espirituais são classificados como médiums, são classificados como sensitivos, né? Que poderiam estar percebendo materialidade em outros estados de vibração. Nós aqui, comumente, nós temos uma vida de matéria mais densa e grosseira. Nós temos o quê? Uma materialidade, uma organização física, né? Que podemos utilizar mecanicamente. O que nós fazemos em relação diferente da espiritualidade? É que nós estamos num plano de ação mecânica. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de usar o artifício, ou seja, nós devemos usar as condições de materialidade, de formatação dela. Então, por exemplo, é um mundo de artefatos. O que nós temos aqui na Terra? É um mundo de artefato. O que é um artefato? O que é a arte de manuseio mecânico das mãos, de objetos. Então, nós temos uma necessidade de manuseio mecânico das coisas. Na espiritualidade nossa aqui na Terra, nós temos também uma vida espiritual. Nós vivemos espiritualmente aqui. Como eu vivo espiritualmente? Quando eu faço a minha oração, quando eu me introspecto mentalmente, quando eu emito um pensamento a outra pessoa, quando eu reflito, eu estou fazendo isso de forma espiritual. Então, eu vivo uma vida semimaterial. Eu tenho ações espirituais e tenho ações materiais. Quanto ao meio, eu não posso fazer além do que a matéria me permite. Então, eu tenho que obedecer às condições físicas. Por exemplo, eu não vou sair aqui agora, a gente sonha muito que está voando, que volita. Mas quando o meu sonho é tão real e chega ao acordar de manhã, eu tenho a sensação que eu posso chegar na minha janela e sair voando. Não, eu vou fazer isso aqui também. Mas eu não posso fazer porque eu estou numa condição mecânica e eu não domino essa mecânica com uma maestria. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso entrar no meu campo do imaginário, e sair voando por aí. Eu vou lá agora no Japão volitando. Mentalmente eu faço isso. Eu faço isso mentalmente. E eu estou usando as condições espirituais para fazer assim. Só que no campo físico mais denso, eu não posso agir dessa forma. Eu não tenho condição de atuar sobre a matéria e a transformar como é o desejo, ou interferir nela como eu desejo e como eu faço um pensamento. Na espiritualidade, qual que é a diferença? Esse campo denso material, da ordem sensitiva e sensorial humano, que é pegar, tocar, ter que, para eu ter alguma coisa, eu preciso cortar, fazer, pregar, usar a minha condição de manuseio dos objetos, que eu tenho que fazer isso. A espiritualidade é diferente. Como que eu vou operar na espiritualidade essas condições criativas? Existe diferença. Quando eu estou desencarnado,
eu posso manusear isso aí mentalmente, pelo pensamento. Eu não tenho jeito hoje de moldar uma peça pelo pensamento diretamente. Eu tenho mentalmente como fazer isso, mas como atuar diretamente, a matéria densa não me permite. A não ser que eu fosse um espírito iluminado de grandeza, e eu posso atuar com magnetismo, conhecimento magnético e operar como aqueles mais antigos aqui do grupo, sabe? A presença do Uri Geller, né? Quando ele pegava o garfo e fazia, né? Movimentava, desintegrava a parte ali, fazendo com que ele mexesse, né? Então, eu tenho poder magnético que poderia atuar sobre a matéria, né? Há muitos médiuns que conseguem fazer isso, né? Sem até saber que são médiuns, né? Que a gente já citou aqui, pessoas que chegam nos lugares e magnetizam determinados lugares e as cobras não vão mais perturbar o agricultor, sai dos silos, né? Distancia os silos. Então, ali existe um magnetismo criado, saturação magnética pelo médium, pelo pensamento do médium. Então, nós temos potencialidades a ser desenvolvida, né, até no campo mais material denso, como o nosso futuramente. Hoje a gente não tem muita essa condição, porque somos escravos de uma ordem física, né, em que devemos passar como aprendizado. Por isso que encarnar é muito importante, porque você vem para a oficina, né, para a mecânica das coisas. É uma prisão física, material, entendeu? Agora, na espiritualidade é uma liberdade maior. Qual que é o veículo do pensamento na atmosfera espiritual que fala aqui? Qual que é o veículo? Aqui, o veículo nosso do pensamento, nosso, das ideias, eu tenho que produzir um som para que o ar possa conduzir o que eu estou pensando. Então, eu falo uma palavra para que o som se projete no ar e o ar, ele conduza o som até a outra pessoa. Eu preciso ter esse condutor que é o ar. Né? Agora, qual que é o veículo do pensamento? Aqui nós utilizamos esse veículo do pensamento também, só que ele não chega com leitura tão clara para o outro. Né? A gente chega a ver as expressões do outro, as expressões, o magnetismo que ele exala dele, a gente percebe. O cara mal, você percebe a presença dele magneticamente, então ele está exalando alguma materialidade, alguma energia ele está exalando no meio, né? Agora, o pensamento dele não vem com toda tranquilidade para eu fazer a leitura do pensamento. O futuro da humanidade, nós vamos usar a telepatia, né, que vai ter como transmissão do pensamento nesse plano que nós estamos. Mas, por enquanto, nós temos que usar o veículo do ar, o pensamento nosso projetado como códigos, palavras que vêm pelo ar, pelo som, né? Então é preciso ter isso. Agora, na espiritualidade, qual que é o veículo? Qual que é o veículo do pensamento do espírito na espiritualidade? O fluido, gente. Não é o fluido? Podem falar. É o fluido espiritual. Eu falei, mas o microfone estava fechado. Então, os fluidos espirituais, eles estão em toda parte. Mesmo, a gente não vê, mas eles estão, não estão? Sim, inclusive aqui conosco. Só que nós não utilizamos como nós temos sensores bastante nesse plano denso de percepção dessas condições. Tem espíritos que estão encarnados que sabem usar. O Chico sabe usar tranquilamente. Você não podia chegar pensando que era o Chico. Mas ele vivia nos dois planos, né? Consegue perceber os dois planos.
Porque nós somos cegos, gente. Nós somos cegos e os nossos sentidos humanos são muito restritos. A gente consegue ouvir a matéria muito pouco, sentir a matéria, perceber a matéria muito pouco. Nós conseguimos percebê-la muita limitação. Né? Os animais têm mais sensores do que a gente, do que nós. Os animais percebem a distância, o som melhor, a visão dele é melhor, né? A percepção, porque o animal não tem a inteligência desenvolvida como a nossa, então ele tem contato mais com os instintos mesmo, com as organizações sensoriais. Então ele tem contato com a mecânica mais ampla. Nós tiramos um pouco a nossa mecânica para funcionar mais a inteligência, até um dia chegar a nossa inteligência a funcionar mais. E a gente dominar isso mais sem precisar de ordens instintivas. Daniel, o que você falou aí sobre a gente, o ser humano ser praticamente cego, isso é a mais pura realidade, porque quando eu entrei no tratamento no Centro Espírita, foi o ano passado, uma das primeiras coisas que eu ouvi assim, durante o tratamento foram os fluidos que estavam presentes lá no salão durante a palestra, porque na sexta-feira tem a palestra, né? Depois tem o passe individual para quem está no tratamento. E uma das primeiras sexta-feiras assim, que eu fui, eu vi todos esses fluidos lá dentro. Só que assim, eu não enxergo com os olhos abertos. Para eu ver, eu tenho que entrar em desdobramento, ou às vezes só basta fechar o olho e eu vejo. E o que aconteceu é impressionante, a gente não consegue ver. Parece uma rede neural toda interligada. E no caso, lá no Centro Espírita, na sexta-feira, era uma rede neural de energia, dava para ver que era energia fluindo, e assim, era de um dourado muito brilhante, sabe? E a gente não consegue ver essas coisas, né, fora dessas situações. Carol, eu fico com muita dó de certos médicos que chegam lá no centro e que vai relatar o que eles estão vendo. E chega o orientador, muitas vezes, desprovido desses conhecimentos, e chega e fala assim, não, isso é uma alucinação, minha irmã, você não está vendo nada. Isso aí é coisa do seu desequilíbrio, né? E eu fico muita dó, porque realmente ela está vendo, a pessoa está vendo. Ela está vendo até um fantástico, vamos dizer, como é que chama aquele, quando você faz o fantástico de fogos, como é que chama? Pirotecnia, né? É isso? Pirotecnia. Então, é como se ele estivesse vendo daquela forma, né? De projeções espaciais, e ele relata isso para o orientador, no caso, e o orientador ele não tem essa visão, então, às vezes, ele acha que é uma alucinação, né? Até em médicos psiquiatras e tal, o cara vai achar que ele está ficando louco, aí dá um remédio, soca um remédio nele lá, né? E o coitado, às vezes, sofre muito com aquilo. E, na verdade, ele está realmente percebendo, ele tem uma percepção de fluidos que estão em projeções. E é preciso entender isso, o que nós estamos estudando aqui, para você conversar com essas pessoas. A Flavinha, lá do centro, a outra Flávia, você não, Flávia, a outra Flávia, ela tem uns relatos sobre as imagens que ela vê, sobre tudo que ela vê, né? Que alguns desavisados podem achar louca. Realmente ela está percebendo tudo aquilo, ela está vendo. Então, você tem que conversar com conhecimento com essas pessoas para orientar. O que você está vendo pode ser isso, está acontecendo
realmente tudo é possível. Você pode estar detectando projeções até, ela pode estar detectando até ovoides, presença de ovoides em determinados ambientes, em determinadas pessoas encarnadas, instalados ovoides. Ela pode estar, e aquilo ali parece fantásticas imagens, né? E tenebrosas e horríveis, muitas vezes, né? E aquilo achar que é algo fora do comum, e na verdade não é. Tá? Então vamos nos orientar mais para poder enfrentar esses diálogos importantes com esses médiuns que estão com problemas, que estão sem saber o que fazer, né? E é preciso orientá-los corretamente. Sim. E dependendo das coisas que a gente vê, a gente fica muito assustado ou não, né? Porque da mesma forma que a gente vê muita coisa boa, a gente vê muita coisa ruim também. E, tipo assim, não que seja ruim, Sim. mas são espíritos sofredores, né? No meu caso, eu vi o meu obsessor, eu tive contato com ele, eu ouvi ele me falando para suicidar. Então, assim, eu tive essa percepção que não era eu. E por isso, inclusive, que eu entrei no tratamento no centro espírita, na época. E aí, depois que eu fiz o tratamento lá, que eu tive alta, aliás, eu não tinha nem tido alta ainda, mas eu cheguei a ver o meu obsessor novamente, e entre eu e ele, eu vi um crucifixo iluminado. Coisa mais linda, assim. Foi a partir desse momento que eu comecei a ter menos medo, né? Que eu tinha muito medo dele. Então, assim, eu comecei a entender que eu é que tinha que me modificar para poder passar por aquela situação, para poder, assim, como se diz, receber o meu obsessor de uma forma mais amigável, porque eu sei que ele está em sofrimento. Então, isso foi a partir desse momento que eu comecei a passar por esse processo. E tanto é que eu cheguei a comentar, acho que foi com você e com a Camila, que eu vi o meu obsessor novamente e ele deixou de ser uma sombra, porque ele era uma sombra preta. Ele não tinha formato de rosto, ele não tinha formato de nariz, ele não tinha formato de nada. Era uma sombra preta, assim, cabeça e membros e o tronco. E agora ele já tem um formato de uma pessoa. Então, assim, a gente vai vendo essas coisas, vai falando assim, nossa, vai vendo essas transformações, né? E é o tipo de coisa que a gente não pode comentar com todo mundo, que só vai falar assim, nossa, tá jogando pedra, né? Tá doida, precisa internar, põe na camisa de força, né? Conforme a pessoa que for relatar, eles vão chamar você de doida mesmo. Vai levar você para toda internação. Não, é verdade. Até minha avó mesmo. Até minha avó vai mesmo. Trocando 6 por medusa, né? Então vai achar que você está pirando. Sim. Aí joga... vai levar você na Universal do Reino de Deus para desencapetar você. Fazer a sessão de descarrego lá. Até mesmo, por exemplo, a minha avó, que é super espírita, assim, ó, já há mais de 30 anos. Ela é super carola, assim, religiosíssima, não sai de dentro do centro espírita. Ela fica impressionada, eu não posso contar as coisas para ela, porque ela fica assim, né? Ela fica espantada. Então, assim, a pessoa mesmo que está dentro da casa espírita há tantos anos, porque minha avó não é médium, ela não tem esse dom, né? Ou sei lá, essa dívida, né? Depende do ponto de vista. Você fica tranquilo o seguinte, hoje você está bem-vindo ao mundo dos normais. Oba! Bem-vindo ao mundo dos normais. Você não é normal porque tem essas visões, tá? E é preciso respeitá-las, antes de tudo, por quem conversa com você. Porque realmente está acontecendo fatos importantes que precisam ser decifrados, né, para dar devida orientação. Tá? É colocado em tratamento como uma atitude emergencial, porque a própria pessoa ela não sabe o que fazer. Vamos jogar ela para o tratamento. Né?
É bom, porque vai ajudar, porque a espiritualidade sabe do caso, né, e vai operar. Mas nem sempre está consciente a destinação, a orientação que se faz a você de ir a um tratamento. Tá? Mas é bom ir ao tratamento, como você fez, né? E a espiritualidade vai operar nisso, vai atuar sobre isso, tá? Porque o trabalho é conjunto e é da espiritualidade, né? Então, joga a bola para a espiritualidade que ela vai resolver. Porque, por enquanto, aqui a gente não está dando conta de resolver, então joga a bola para ela. E é isso que deve ser feito, é o que as casas espíritas fazem, né? Muitas coisas, por falta de orientação, né, poderiam ser resolvidas rapidamente numa pequena conversa. Está acontecendo isso com você e tal, você vai tomar um passo para o que você pensou foi devido a isso. Se faria uma leitura rápida sobre aquilo. Não vamos nos espantar porque pensamos coisas estranhas ou que aparecem imagens estranhas, porque não são estranhas, na verdade são reais, e que a espiritualidade mais inferior ou mais superior ou média pode transferir para nós. Tá? E ver na próxima leitura aí a gente vai ter uma visão melhor sobre isso. Então vamos lá, a leitura. O Daniel, Carol, deixa eu fazer só uma colocação também. É bom a gente ouvir, trocar essas... Estão me ouvindo? É bom a gente trocar essas ideias, assim, falar, ouvir, né? Que quando a Ana Carolina falou da visão que ela teve dentro da sala espírita, eu lembrei de uma vivência que eu tive meio que em desdobramento também. À noite eu tenho muitas visões, muitas intuições, e eu vi, a ideia era como que os pensamentos, como que a comunicação que a gente faz, assim, que estava em mente, era a minha questão que eu vinha, assim, um tempo, assim. E aí eu vi mesmo, tipo um neurônio, sabe, Ana Carolina? E aí vi outro e outro ali se ligando, e aí eu cheguei a essa conclusão. Eu vi, assim, no tempo, nesse fluido, como se fosse, e depois eu vi assim, não, é uma rede de neurônio, não é um que vai, é uma rede. E eu até escrevi, eu tenho um caderno, eu já mandei um relato pro Daniel uma vez, quando terminar o grupo eu vou tirar uma foto, eu até desenhei um neurôniozinho assim, alguma coisa, e fui escrever. E é desse jeito, sabe? Eu tive essa mesma percepção de uma outra forma. Assim, foi mais a nível de instrução, de orientação, de como que as coisas funcionam, do que uma visão, assim. Não foi uma visão bonita, foi assim, não foi feia também, foi uma orientação. E eu vi algumas imagens dos neurônios, sabe? Depois eu vou fotografar essa página do meu caderno e mandar no grupo, depois que terminou. Aí, tá vendo? Não tô tão doida. Não, se tiver, a gente tá doida junto, Carol. Carol, eu acho que tem muito doido aqui, né? Eu acho que a gente tem um momento assim de pensamentos, né, que poderiam ser classificados como loucura, mas na verdade não é loucura. Por que o louco fica louco? Porque ninguém explica para ele. Ele fica louco. Ele fica louco. Eu tô diferente de todo mundo. Eu tô louco. Ninguém explica, consegue colocar ele em órbita, né? E realmente ele fica sem referência. Então manda-se, vamos fazer o passe, e aí ele entra em órbita como todo mundo está vendo. Aí ele traz ele ao campo, ele não está podendo ver dessa forma, ele não pode enxergar. O Chico, gente, via tudo, ele via 3 em 1. Ele via nem 2 em 1, ele via 3 em 1. Né? Porque ele entrava no campo mental das pessoas também, ele via as intenções, o pensamento, a materialidade do mundo espiritual que nos envolve, a materialidade nossa. Então, ele tinha uma percepção psicômetra, que a gente poderia dizer. Tá? Ele percebia isso de forma tridimensional, né? No mundo espiritual. Ele enxergava de forma integrada ao mundo espiritual, ao mundo carnal. Então, imagina, se for um desavisado, fica louco. Ele desespera, ele sai correndo. Meu Deus do céu, me interna, porque eu não posso ver isso tudo, não.
Eu já falei aqui de uma nossa companheira, dona Graziella, que ela tinha isso também. Ela ia no cemitério, ela via tudo integrado, ela não conseguia ver diferença, ela não sabia quem estava morto, quem estava vivo. Eu sei que ela via lá a multidão, ela chegava lá no cemitério, ela estava vendo muita gente, né, na rua, gente sendo atropelada toda hora. Ela relatava isso com uma certa claridade, que quando eu ia lá para conversar com ela, eu falava, nossa, meu Deus, desse jeito, desse jeito, eu vejo tudo assim. Então a gente vai tendo essas experiências e relatos, né? E vai ver que a coisa não é brincadeira, né? Por isso que a gente enxerga pouco, porque se você enxergar muito, você não dá conta. Se você enxergar o mundo espiritual degrado, você sai correndo aí como louco, sai careca, né? Não consegue. Vamos lá, então, leitura. Você falou isso aí uma vez no Centro Espírita, um coordenador de estudos, um palestrante, falou assim que muitas das pessoas que a gente vê quando a gente está andando na rua não estão encarnadas. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Não. Que a gente anda na rua e vê pessoas que algumas delas nem estão encarnadas. Aí eu falei assim, aí eu fiquei muito impressionada com aquilo, comecei a observar bem as pessoas quando eu estava andando na rua, né? Dava vontade de chegar e pôr a mão, de tocar, sabe? Eu não posso fazer isso, né? Mas... Tem um detalhe também, né? A gente não vê os extraterrestres. A gente está falando aí dos espíritos encarnados, e aqueles espíritos que estão em outros orbes, que têm acesso ao nosso orbe, e que não se demonstram, não mostram como eles estão aqui, entre nós. A gente pensa que a gente está sozinho, fazendo umas coisas escondidas, sozinhos. Nós não estamos sozinhos, né? Então, de vez em quando nós temos alguns extraterrestres que materializam as formas humanas e estão entre nós como humanos, e nós não percebemos a presença deles. O Chico já relatava isso, que nós temos assim diversas grandezas, a manifestação destes entre nós. Eles podem estar em escalas inimagináveis por nós, que nós não entendemos, em dimensões inimagináveis, e estão entre nós, povoando e nos observando e ajudando, muitas vezes nos ajudando, porque eles estão em desenvolvimento muito além do nosso, né? E eles chegam aqui através de projeções, não às vezes nem de naves, né? A gente só imagina um extraterrestre vindo de um aparelho, né? A gente não imagina eles vindo de outra forma, por projeções, né? Eles podem... a gente já estudou no livro dos Espíritos sobre bicorporeidade. A gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vocês acham que espíritos de outros planetas mais evoluídos não sabem usar bicorporeidade? Né? Estar presente nos lugares. Nós é que pensamos ainda não como espíritas de fato. A gente está como observador, né, da doutrina espírita ainda. A gente não está ainda como espírita. Por isso que nós estamos num movimento desconectado, movimento espírita desconectado, cheio de imagens errôneas e de pensamentos indefinidos. Justamente porque nós não temos essas condições perceptivas de ir além do imaginário, daquilo que nós podemos imaginar. Falou? Vamos lá, a leitura? Leila. Os espíritos... Paulo, leia também. Pode ler. Pode ler, Paulo. Liga o áudio. Áudio. Paulo, o áudio.
Seu áudio está desligado. Deu agora? Isso. Maravilha. Agora sim. Beleza. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes... Maravilha. Bonito mesmo. Não, a descrição ficou muito bacana. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, doutras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que essa repercuta na atmosfera. Dá um ponto aí. Dá um ponto aí. Gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui descreve como os espíritos, como nós vamos estar após a morte. Como que nós vamos atuar. Isso aqui já é uma receita para a gente aprender aqui como nós vamos lidar no mundo espiritual. É uma receita. Não manipulando como homens manipulam os gases. Eles não manipulam lá como nós manipulamos aqui a matéria. Eles não manipulam como nós. Como que é a manipulação material no mundo espiritual? A nossa a gente já sabe. Utilizamos as mãos, utilizamos as condições, a gente usa as técnicas, né? Tem que construir equipamentos para fazer atuar sobre a matéria. A gente não atua diretamente, né? Mas na espiritualidade eles atuam diretamente. É diferente. Então, aquilo que o homem pensa depois da desencarnação, ele molda. Por isso que é importante a vigilância durante a vida, o pensamento nosso, para que quando desencarnarmos, nós utilizemos melhor. Né? Já pensou um morto com pensamento desvirtuado? Ele vai ter problemas, sim. Por isso que a gente fala que o espírito não vai para o umbral, ele já está no umbral. Pela classificação do pensamento dele, ele já está naquele campo vibratório umbralino. Ele já mantém seu estágio de vibração no umbral, nas condições inferiores da espiritualidade. É onde está a massa pensante sobre coisas vis, né, pueris da Terra. Então, ele vai para lá. Um escritor que escreve uma obra ruim, ele vai para as sombras, para o plano espiritual inferior. Quando ele edifica o pensamento, ele vai para o lado superior. Como ele tem, o escritor, um pensamento fixo naquelas ideias que ele escreveu, tanto é que ele lançou um livro, é porque ele carimbou o que ele pensa. Se ele carimbou o que pensa, ele continua a pensar no mundo espiritual. Agora, tem alguns escritores que têm aquela decepção. Não, como eu escrevi mal. Como eu escrevi besteira. Agora, isso está sendo um monstro para mim. Né? Eu devia ter escrito totalmente diferente. Né? E as nossas ações? Como eu fiz errado? Como eu pensei errado? Né? E eu estou sustentando as ideias aqui agora,
né? E o arrependimento. Não, por que eu não fiz diferente? Por que eu... Agora eu estou nesse marasmo aqui das minhas ideias, das posições fixas que eu adquiri, né? E estou em sofrimento. Então, a condição que você vibra aqui é a condição que você vibra lá também. É a condição que você vibra. Então, pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com aqueles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Então, pelo pensamento, você pode fazer isso lá. Você pode moldar uma forma, até mesmo perispirítica. Objeto, por exemplo, alguém aqui da Terra viu, médium viu, um espírito com a Bíblia debaixo do braço. Como é que foi a caracterização daquilo? Por que o médium viu aquela forma? Por que ele conseguiu ver a Bíblia debaixo? A Bíblia desencarnou com ele? A Bíblia tem um perispírito que vai lá com ele para ser visto pelo médium? Na verdade, não. Por que isso... As formas são moldadas, né? O que aconteceu comigo foi até recente esse. No começo do ano, em fevereiro, morreu o ex-marido de uma mulher que trabalhava para minha avó. E ele morreu de uma forma muito violenta. Ele era policial aposentado, ele tinha seus 80 anos, mais ou menos. E ele gostava muito de prostituta. E ele ficou devendo uma prostituta, a prostituta foi lá na casa dele e esfaqueou ele. Ele estava bem debilitado, não deu conta de se defender e morreu. Aí, o que aconteceu? Recentemente, já tem um tempinho, deve ter sido uns 2 meses, mais ou menos. Durante o sono, eu fui direcionada para o endereço da casa da ex-esposa, né? Que é muito amiga nossa, da minha família. E chegando lá na casa, eu vi assim, que tinha um tumulto de desencarnados dentro da sala dela, e ele estava com a arma na mão. Eu vou matar todo mundo, eu vou matar todo mundo. E ele estava muito revoltado, né? E aí ele falando, sai daqui, eu vou atirar, eu vou matar vocês, não sei o quê. E aí eu cheguei lá e falei assim, tá, mas você vai matar como se tá todo mundo morto? Aí ele parou, travou, falou assim, eu vou te matar também, não sei o que. Eu falei, tá, mas essa arma sua não funciona, tá todo mundo morto aqui. E aí ele ficou assim, né, meio perturbado, assim, sem entender. E aí começou a pedir o advogado dele. Eu quero meu advogado, eu quero meu advogado. Aí, na hora, materializou, assim, não sei a expressão correta, mas eu peguei um cartão meu e falei para ele, eu sou advogada, se você quiser confiar em mim. Aí ele pegou meu cartão, olhava, virava assim, olhava de um lado, olhava do outro e a arma na mão. E aí ele olhava de um lado, você é advogada mesmo? Falei, sou. Ele, então eu morri? Falei, você morreu. E aí nessa hora, assim, o pessoal que estava em volta parece que começou a ir embora e logo eu acordei. Mas ele tava com a arma na mão achando que ia matar todo mundo. Só que tava todo mundo morto, inclusive ele. Mas é a verdade, é isso aí. E tá dando crédito a tudo isso que você percebe, né? Não fazer chacota. Tem gente que faz até chacota, né, com o outro, né? Tá pirando, tá doido. Não é. Tá vendo realmente fatos, né? Bom, nesse fator de criação, gente, no mundo espiritual, o espírito ele pode agir de forma consciente e de forma inconsciente. Então, naturalmente, ele age de forma inconsciente. Daquilo que ele pensa, daquilo que ele já é, ele vai moldando o que ele é e se apresentando como tal é. Ele nem sabe que está formando imagens, muitas vezes, daquilo que ele é,
né, as formas que ele cria em torno de si mesmo, os objetos que ele cria, né, um livro debaixo do braço é uma caracterização mental que ele dá, né, porque ele leva essa caracterização e ele se demonstra com determinada roupa, com determinados objetos, né? Isso a gente vai ver um pouquinho aqui na leitura, nós vamos já ler e já aproveito para depois falar. Então, as pessoas agem de forma consciente e inconsciente. Alguns fazem manipulação de fluidos na espiritualidade de forma consciente, né? Então, essas formas conscientes, elas retratam uma realidade das aparências daquilo que ele quer dar. Não, eu vou criar um vaso de flor para um encarnado verificar a grandeza das flores do plano espiritual. Uma mensagem que eu quero dar sobre a vida espiritual, uma amostragem para ele. Então, ele faz aparecer para o encarnado um vaso de flor de múltiplas flores e cores, se ele quiser fazer. Então, ele molda isso intencionalmente para mostrar. Agora, tem uns que vai agir de forma inconsciente, né? Se apresentar como tal como tal vibra, né? A gente falou aí da transformação, da licantropia, né? Que seria a mudança de um animal, né? A Rosana colocou aí para nós atrás. Então, a pessoa ela demonstra naturalmente as inferioridades dela ou com uma certa intenção, né, de mostrar uma imagem para amedrontar, para inibir uma pessoa. Então, ela pode usar isso, principalmente quando o médium é desavisado, quando o médium está vibrando também nas condições e permite que isso aconteça, né? Então, nós estamos vivendo num mundo plasmático, mental, entre um plano e outro, né? Vamos ler aqui, Paulo, até o final, porque nós estamos encerrando o nosso tempo, seria bom fechar. Vamos lá. É assim, por exemplo, que o espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica sobre as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresentam-se com vestuário os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., em que tinha então. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências, certo que não, porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo ao seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Para mim ficou confuso esse pedaço. Viu? Pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresenta-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação agora entendi, a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Não ficou claro, desculpa, agora entendi. Por análogo efeito, pode continuar? Pode. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará o ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua, os seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material para o homem vivo. Mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Isso. Gente, entendeu agora, Paulo? Entendi. Não, entendi. Então, o espírito ele pode se mostrar como ele é. Aliás, ele vai se mostrar como ele é.
se tiver uma condição anterior, perceptível, um médium que vai estar observando e até que o conheceu, ele vai retratar como ele era antes. Mas não significa que está sem cabeça, se ele está sem perna, se está se está qualquer fato assim. Significa que ele está retratando a imagem que ele dá como sinal, que é aquela entidade, que é aquele espírito. Tá? Não significa que está sem cabeça. Não significa Daniel, isso. Opa. Quando aí o espírito vai moldar, então ele vai usar, né, o pensamento para moldar seu mundo, que ele gosta, que está atraído para ele. E com relação às colônias espirituais, então, que atuam na área de socorro, né, ou até as mais elevadas, então tudo isso aí vai ser criação dos espíritos. Às vezes não de um só, mas de um conjunto de espíritos. Por exemplo, uma pessoa que é ligada a centro de estudo, por exemplo, e aí ela desencarna, ela pode, então, no plano espiritual, criar um ambiente desse para ela, ou isso só vai acontecer se tiver um coletivo trabalhando junto, porque, assim, eu acredito que essas criações aí, elas vão de acordo com que, igual você acabou de falar, de acordo com o que a gente está atraindo, né, que a gente gosta, mas também vai de acordo com o grau evolutivo de cada um, né? Então, por exemplo, dificilmente um espírito de condição muito inferior vai conseguir criar algo porque não está na mesma linha, não está na mesma faixa, né? Então, essas colônias seriam criações coletivas de espíritos superiores. É por isso que se organizam assim colônias em lugares, né? Agrupamento. Nós sempre estamos em agrupamento, porque ideia sozinha ela não constrói nada, ela constrói em torno de si uma ideia. Mas nós precisamos do outro, nós precisamos de coletivo. Então, na espiritualidade também é coletivo, como aqui na Terra é coletivo. Tá? Então, quando você vai à espiritualidade, não adianta você andar sozinho com uma ideia. Eu vou criar uma ideia aqui, eu quero fazê-la por mim mesmo. O plano espiritual também não é uma bagunça. Você sai fazendo o que você quer, não. Tá? Você se expressa tal qual você é. Mas você, para fazer algo, você tem que ter mérito, você tem que ter condições espirituais. Por exemplo, nosso lar foi criado pelos portugueses, né, hábeis para fazer. Então, eles escolheram uma região, né, para implantar nossa cidade, nosso lar. Aquilo ali foram muitos sacrifícios para ser construído. Havia resistências, haviam pessoas que não queriam, né? O sistema que foi implantado depois foi questionado, havia invasões do umbral. Então, não é assim, o plano espiritual você vai querendo e fazendo também. Tá? Existe uma dificuldade moral, né? Do indivíduo em fazer. Ele pode, se ele não é tão elevado, ele vai construir e fazer coisa lá no umbral, vai criar lá no umbral. Ele vai falar, aqui eu me dou melhor, aqui eu vou estar fazendo alguma coisa que seja útil. Então, a gente é útil no lugar onde a gente vibra, né? E se você é elevado, você sabe, né, que tem que estar em conjunto, funcionando com aqueles, respeitando as outras ideias. Você não vai fazendo assim por fazer. Por isso que não penetram os inferiores em ambientes mais elevados. Eles se distanciam, eles se isolam por condições vibratórias. Né? Aqui na Terra é assim, socialmente. Quando a gente tem uma ideia, ninguém te aceita, você fica no canto, né? Você quer implantar, o pessoal não está preparado, ou você está muito adiantado, ou o pessoal está muito adiantado, né? Se você está muito atrasado, você não consegue implantar, mas assim, esse cara é doido, com umas ideias estranhas aqui, né? No outro lugar, você está à frente do tempo, você está, nossa, esse cara é ousado, esse cara é bom, olha só, nossa, eu não imaginava que um cara tão bom de serviço. Né? Então, se destaca perante um grupo, assim na espiritualidade. Tá? O que quer mostrar nesse ponto final aqui é a habilidade que os espíritos têm
de poder estar vibrando, né? E construindo ambientes, construindo imagens. E todo espírito que manifesta um médium vidente, ele tem a combinação com um médium vidente. Não existe possibilidade de um espírito se manifestar a tal médium sem ter uma combinação fluídica. Então, existe uma combinação para isso se dar, né? Por isso que nem todo mundo vê, porque não existe combinação. Senão, todo mundo ia ver o mundo espiritual se tivesse combinação em condição. A mediunidade é uma condição que nós temos de combinar, é uma condição de combinar elementos, né, para serem assimilados. Então, não só elementos, mas também ideias e pensamentos, né? Até todos nós somos médiums, em maior grau, menor grau, a gente é médium, mas nem todo mundo tem as condições vibratórias para o fato acontecer, tá? Bom, gente, o nosso tempo se foi, né? O nosso domingo, com certeza, todo mundo vai almoçar bem hoje, né? Em suas casas. Agradecemos a presença de todos nessa manhã, de estar aqui, né, ouvindo o estudo, participando. Para nós a gente tem toda uma gratidão, porque nós vamos recordar muito desse momento na espiritualidade. Todos nós, com certeza, lembraremos desses momentos, quanto eles são importantes para a nossa vida, né? Certamente isso influenciará na nossa desencarnação, né? No modo de desencarnar, o modo de envelhecer, o modo de aceitar, né? E é isso que nós estamos trabalhando, com pura realidade de espírito, de informação e vivenciar esses princípios que nós abraçamos como ideias regeneradoras das nossas almas. Então, eu agradeço muito a paciência de todos em nos ouvir. Aqueles que ficam calados, né? Na próxima possa falar mais. Então, obrigado, Lúcia. Obrigado a você. Paulo. Obrigado, Ana. Tchau. Obrigada, Daniel. Obrigada a você. Obrigada a todos. Uma ótima semana. Boa semana para todo mundo. Obrigado, Patrícia. Olha, não é a Patrícia que está no... Obrigada. Daniel. Bom dia.